E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos ótimos. E vocês fizeram o ritual do Yule? Se não fizeram, ainda é possível fazer hoje, dia de São João, não perca! Vá aí na descrição, tem várias opções de rituais. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Kátia Pessoa e você chegou ao Nave Vida, o canal da expansão da consciência e do autoconhecimento. Não esqueça o like e se inscreva, tá bom? E hoje estamos aqui para falar sobre gnomos e duendes, um tema bem propício a essas datas comemorativas. Gnomos e duendes existem? E você já viu algum? Bem, antes de começar a falar sobre isso, eu devo explicar que os gnomos e os duendes são pequenos elementais ligados ao elemento terra, mas eles não são a mesma coisa, pois possuem atributos diferentes. Uma diferença entre gnomos e duendes é que os gnomos são mais sábios e experientes e duendes são jovens, frívolos, malandros e brincalhões. Mas ambos são muito ligados nas energias da terra e da natureza. Além desses dois, há outro elemental da terra pouco conhecido que são os djinns. E não é só o elemento terra que tem seu elemental correspondente. Todos os outros têm a sua egrégora formado por elementais. A água tem as ninfas, ondinas e as nereidas ou sereias. O ar tem os silfos, fadas, elfos e os eolos, e o fogo tem as salamandras, vulcanos e magnos. Cada um desses grupos de elementais possuem funções na natureza de acordo com as suas qualidades. Gnomos e duendes são bem conhecidos nos folclores escandinavos, gauleses e celta, mas esses seres existem em diversas partes do mundo com funções semelhantes, aparências diversas e vários outros nomes diferentes. Não só gnomos, duendes e djinns, aliás, todas as egrégoras de elementais estão divididos em 3 categorias fundamentais, como transformadores, conservadores e manifestadores, que definem suas funções e tarefas, como também os colocam em espaços diferentes. Gnomos, como seres transformadores do elemento terra, têm o domínio sobre as rochas, pedras preciosas, o ouro, a prata, as reservas de petróleo e outros minerais. Enfim, sobre tudo o que ocorre no interior da Terra diz respeito aos gnomos. São eles que liberam os minerais até a superfície da Terra, mineralizando o solo, transformando de estéril para fértil, apto para o plantio. E como podemos identificar os gnomos sem confundi-los com os duendes ou mesmo com os djinns? Apesar de gnomos e duendes possuírem algumas características físicas semelhantes, veremos que são bem diferentes. E para começar, os gnomos têm uma pele mais escura, dura e parece meio petrificada. Embora ambos sejam pequenos e tenham por volta de seus 15 centímetros, os gnomos não têm orelhas pontudas como os duendes. Gnomos chegam à idade adulta aos 275 anos, normalmente, e têm barba e um rosto arredondado. Usam um chapéu pontudo de cores vermelho ou verde. Gnomos vivem numa camada mais interna da Terra e, como todos os elementais, estão numa outra dimensão mais sutil, bem diferente da nossa. De todos os elementais, os gnomos são mais acessíveis, sociáveis e até amigos dos homens. Tudo vai depender das circunstâncias. Afinal, nem todos os humanos têm sensibilidade ou uma percepção extrasensorial para se comunicar com eles. Gnomos são trabalhadores incansáveis da terra e gostam de fazer favores às famílias. Na magia natural, os gnomos trabalham com energia da prosperidade, riqueza, fartura e abundância.
Eles são mineradores, garimpeiros, sempre em busca de encontrar riquezas. E vale lembrar que, por serem transformadores, os gnomos transformam o chumbo em ouro. Portanto, eles são os elementais que nos ajudam a fazer as devidas transformações que nos possibilitam sermos prósperos e afortunados. Ter um gnominho em casa traz a boa sorte e atrai a prosperidade. Já os duendes são chamados de conservadores do elemento terra e a função deles é cuidar da parte mais externa do planeta. Eles tomam conta das florestas, das matas, dos vegetais, das árvores, dos campos, dos prados, dos vales, dos jardins, inclusive os canteiros da nossa casa são guardados por eles. Os duendes são pequeninos seres esverdeados que não têm barba e sua aparência é mais jovial. Eles adoram fazer traquinagens e bagunçam toda a casa das pessoas. Sabe quando aparelhos ligam sozinhos, como chuveiro, torneiras, televisão, aparelho de som, por exemplo? São eles. Objetos que somem do nada, como celular, chaves, carteiras, etc., e que depois reaparecem misteriosamente, também são eles. Abrir gavetas e portas de armários, fazer barulhos estranhos, confusão, são duendes aprontando na sua casa. Nos campos, eles aprontam trançando e embaraçando as crinas dos cavalos, fazendo viajantes perderem-se nas florestas. Vejam só se o saci-pererê, a caipora e o curupira não fazem parte dessa tribo. São os primos latino-americanos deles. Mas os duendes também podem fazer trabalhos domésticos e, assim como os gatos, eles adoram chamar a nossa atenção quando querem alguma coisa. E uma forma de acalmá-los é oferecendo algum alimento gostoso, como uma linda e suculenta maçã. Gnomos e duendes adoram maçãs. Embora sejam mais domésticos, os duendes, entretanto, não são tão simpáticos como os gnomos e, como são conservadores, eles protegem a natureza de invasores. Entrar em alguma mata sem pedir licença é pedir para arrumar encrenca com esses pequeninos. Porém, esses bravos seres, muitas vezes mal-humorados, são fundamentais na floresta. E até eles têm razão de serem mal-humorados, afinal, nós, seres humanos, não estamos cuidando da natureza. Eles estão aqui tão próximos de nós para nos cutucar e alertar sobre as nossas ações e atitudes pouco ecológicas. Os djinns, por sua vez, são seres com maior poder de manifestação e de destruição e trazem à tona o que não era visível. Dos elementais da terra, os djinns são os mais poderosos, indomáveis e até mesmo perigosos, pois têm o poder de manifestar e materializar algo sobre a terra, tanto para o bem quanto para o mal. Eles vivem próximos ao magma da terra e manifesta o que ela sente por se sentir agredida. Terremotos, maremotos, erupções, abrem feridas no solo, liberando gases na atmosfera, revelando uma camada mais profunda da terra. E é importante frisar que tentar persuadir um djinn poderá trazer um resultado inesperado, nefasto e não tão positivo. Aliás, é muito importante que se saiba que todos os elementais não têm senso moral, de justiça ou de dever como os humanos. A nossa ética e moral não lhes cabem e eles estão isentos das nossas obrigações tão humanas. Ou seja, eles têm os próprios códigos de conduta. Em se tratando dos djinns, a ação deles é muito mais feroz e eles não medem as consequências, apenas manifestam. Se quisermos manifestações produtivas, precisamos praticar boas ações em relação à natureza. E tem mais uma coisa importante sobre o mundo elemental. Cada um dos 4 reinos possui um rei ou líder. Os elementais da terra têm 2 grandes chefes, Gobi e Kitish.
Bem, tudo isso foi explicado para melhor compreensão, pois o reino dos elementais é muito mais complexo para a gente entender, principalmente por se tratar de outra dimensão. Seu acesso é por meio do inconsciente, do sonho e pelo desenvolvimento psíquico mediúnico e da percepção extrasensorial. E para isso é exigido uma mudança de frequência, de vibração nas pessoas e em todo o ambiente em que ela vive, não é mesmo? Os elementais não se sentem na obrigação de nos ajudar. Alguns bruxos impõem seus desejos aos elementais, mas sinceramente não vejo vantagem nisso, pois mais cedo ou mais tarde a conta chega. Porém, podemos conquistá-los com nossa atenção e amizade. O importante é mostrar quem é que está no comando, afinal, eles não têm senso ético e moral, como eu já disse. Se eles acharem que podem fazer o que quiser, a casa ficará de cabeça para baixo. Mas não pense que será fácil trabalhar com elementais, pois poderá acarretar experiências assustadoras. Muitas vezes essas experiências podem ser confundidas com poltergeists, fantasmas, assombrações. No entanto, é possível identificar se essa energia vem de um elemental. Se houver elementais na sua casa, eles poderão se chatear com as brigas, confusões, desavenças e aí as coisas começam a se quebrar dentro da casa. Por exemplo, luzes queimam, computadores pifam. Para atrair um gnomo ou doente para dentro da sua casa é bem simples. Você pode reservar um lugarzinho do seu altar com imagens de fadas, sereias, gnomos, duendes, para eles se atraírem, né? Se você não tem altar, crie um cantinho com essas imagens, com plantas, pedras, cristais, velas e incensos. Deixe um pratinho ou um recipiente onde você poderá colocar leite, mel, doces, balas, bolos. Arrume tudo do seu jeito. Ofereça sempre uma linda maçã vermelha. Se a maçã secar, é sinal que existe um amiguinho na sua casa. Se ela apodrecer, ele ainda não chegou. Persista, cative o seu amigo. Faça da sua casa e do seu jardim um recanto acolhedor, assim eles se aproximarão. Casas maltratadas deixam seus elementais irritados com os donos dela, portanto façam pinturas, limpezas constantes, deixe a luz do sol entrar, permita que o ar circule por ela. Olha só, o meu aqui ele se chama Patrick e eu deixo ele no meu altar. E o Patrick tem uma história, é a seguinte, ele é o Duende da Sorte. E ele ficou assim conhecido como o Duende da Sorte depois que ele ganhou esse trevo de 4 folhas que ele tem aqui, ó, do amigo dele que é o Gnomo Dourado, tá? E toda vez que você quiser, a pessoa que tem o Patrick e quiser ter sorte, é só conversar com ele e seguir as instruções que tá aqui, ó. Ele vem com um folhetinho falando como é que você faz para pedir a sorte dele. Deixa eu ver aqui se em que parte que fala. Tem que dizer as seguintes palavras, né? Se precisar de sorte, qualquer hora e momento, é só pegar Patrick e dizer as seguintes palavras. Assim como o gnomo presenteou você com o trevo para te dar sorte, pego você em minhas mãos para que me passe essa energia maravilhosa. Aí a sorte do gnomo vai vir para você. Então é legal ter, aliás, a sorte do duende vai vir para você. Então é legal ter o Patrick na sua casa, tá bom? Então o Patrick eu deixo ele no meu altar, mas ele também adora ficar aqui junto com as plantas. E vocês podem se perguntar como vocês poderão saber se há um amiguinho desses aí com vocês. É simples. A energia da casa muda, aparecem pontos luminosos, clarões, vultos e presenças, você começa a perceber. Coisas mágicas acontecem e não tem muita explicação racional. Mas se for um duende, você verá que objetos, principalmente as chaves, somem e depois reaparecem.
Mas não é só duende que apronta. Às vezes, o único jeito de um gnomo se comunicar é chamando a sua atenção. Por exemplo, esses dias peguei umas pedrinhas, né, uns cristais e uma drusa do meu altar e levei tudo para outro lugar onde íamos fazer o ritual do Iule. Durante o ritual, a drusa ficou tão branquinha e luminosa e eu, sem perceber, olhava, né, sem querer para ela e ficava meio que atraída, encantada por ela. Ao final, na hora de retornar, peguei minhas coisas e a drusa e as pedras e pus na bolsa e quando cheguei em casa fui devolver tudo no altar junto com as pedras. Mas daí percebi que não estava com a drusa e fui procurá-la. E perguntei no grupo se não havia esquecido no local, mas não estava lá. Porém, quando olhei as outras pedras e drusas, vi que havia 2 drusas, mas a que estava lá estava meio escura, menos brilhante, não parecia ser a mesma. No entanto, eu só tenho 2 drusas mesmo. Mostrei para minha filha e ela falou a mesma coisa. Mãe, não é essa não, porque aquela que a gente via era mais clara, né? Então ela também achou isso. Bem, como só tenho 2 drusas, a questão é, se é a mesma drusa, por que a vimos mais clara e mais brilhante lá no ritual? E em qual momento eu a coloquei junto com as outras pedras, se justamente quando eu fui colocar no altar, vi que não tinha a drusa comigo? Tive um apagão? Ou será que essa drusa mais escura não é a mesma que eu levei, pois a que eu vi lá era mais clara e brilhante? Eu não sei. Será que ela só surgiu para aquele momento? Tudo isso poderia ter sido uma mera coincidência se antes de eu ir ao ritual eu não tivesse feito um pedido ao meu gnomo. E eu ainda disse a ele que assim que eu fosse atendida, compraria uma drusa novinha para ele. E pelo jeito ele já atendeu ao meu pedido, só falta manifestá-lo. Só que ele provavelmente já havia escolhido aquela drusa e eu não havia entendido. Depois disso tudo, já entreguei a drusa para ele, eu já entendi e já cumpri a minha promessa. E é só esperar o meu pedido acontecer. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Se gostou, participe, dê a sua opinião, compartilhe com seus amigos. Não esqueça o like e, por favor, se ainda não se inscreveu, faça isso agora, tá bom? Partiu na Vida e um beijo no seu coração. Mua!